Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. No contexto do rito da comunhão e da própria recepção da Sagrada Comunhão, uma das questões que ainda precisamos abordar é a postura e a maneira de recepção com a qual os fiéis leigos se apresentarão para receber o corpo e o sangue de Cristo. Na forma atual do missal romano, há uma descrição no parágrafo 160. A norma estabelecida é que a Sagrada Comunhão deve ser recebida em pé, a menos que um membro individual dos fiéis deseje recebê-la ajoelhado. Ao receber a Sagrada Comunhão, o comungante inclina a cabeça diante do sacramento, como um gesto de reverência, e recebe o corpo do Senhor do ministro. A hóstia consagrada pode ser recebida na língua ou na mão, a critério de cada comungante. Quando a Sagrada Comunhão é recebida sob ambas as espécies, o sinal de reverência também é feito antes de receber o precioso sangue. Quando se trata das raízes bíblicas de receber a Sagrada Comunhão, não há uma descrição explícita de como os fiéis receberam-na na ceia do Senhor ou na igreja primitiva. Nem Paulo, nem os Atos dos Apóstolos o descrevem. Há dois relatos da última ceia que nos dão algumas dicas sobre como os apóstolos receberam a primeira Eucaristia na última ceia. Marcos 14 e João 13. Marcos descreve assim os apóstolos. E enquanto estavam reclinados à mesa e comendo, ele tomou o pão e depois de abençoá-lo partiu e deu-lhe, e disse: Tomai, isto é o meu corpo. E ele tomou o cálice, e quando ele deu graças, deu-o a eles, e todos beberam dele. E ele disse: Este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos. A postura dos discípulos na última ceia é a postura judaica tradicional em uma refeição da Páscoa, isto é, reclinados. Era costume que, ao contrário de uma refeição comum que seria tomada com os convivas sentados, os participantes da Páscoa deveriam reclinar-se em torno de uma mesa semicircular, onde cada um como que se deitaria com o braço ou o cotovelo direito mais próximo da mesa em uma postura de relaxamento, que, de acordo com a tradição rabínica, deveria simbolizar a liberdade que eles ganharam após o êxodo do Egito. Não há qualquer indicação de que os apóstolos estivessem de pé ou ajoelhados. Quando os relatos dizem que Jesus ordenou aos discípulos: Tomai, isto é o meu corpo, e tomai e bebei, este é o meu sangue, a maioria dos intérpretes assume que Jesus está dando seu corpo sob a aparência de pão aos discípulos para ser recebido na mão e então consumido, e depois dando o cálice para ser passado ao redor, ou a cada um deles, um de cada vez. No entanto, há um versículo no relato do Evangelho de João sobre a última ceia que alguns estudiosos sugeriram como uma pista de que Jesus poderia ter dado a Sagrada Comunhão aos discípulos não em suas mãos, mas em suas bocas. É o relato de Jesus molhando um pedaço de pão e dando a Judas. Em João 13, 21, Jesus ficou perturbado em espírito e disse: em verdade vos digo que um de vocês me trairá. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Ele perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der este bocado, quando o tiver molhado. Então, quando ele molhou o bocado, ele o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão embebido, Satanás entrou em Judas. Jesus lhe disse: O que vais fazer, faze depressa. Alguns pensaram que porque Judas tinha a caixa de dinheiro, Jesus estava lhe dizendo: Compre o que precisamos para a festa, ou que ele deveria dar algo aos pobres. Podem-se fazer algumas observações a partir desse relato. Primeiro, a postura dos discípulos não é nem de pé nem de joelhos, é reclinados, assim como nos evangelhos sinóticos. Segundo, embora pessoas não familiarizadas com o ritual da Páscoa possam presumir que o pedaço que é mergulhado e dado a Judas é o mesmo pão que Jesus identifica como seu corpo, o ritual da Páscoa e as descrições antigas da Páscoa na literatura judaica mostram que esse bocado é um dos aperitivos no início da refeição,
que Jesus está mergulhando no vinho e compartilhando com Judas. O próprio texto permite entender assim, porque depois que Judas recebe o pedaço e sai, os outros apóstolos presumem que ele está saindo para comprar algo para a festa, o que significa que ela está apenas começando, que o sol ainda não se pôs. Ainda não é a refeição propriamente dita, onde eles vão comer a carne do cordeiro. Também a ideia de que Judas podia ir comprar algo para os pobres era um costume ligado a antigas festas judaicas, como a Páscoa e outras, onde se parava no início da refeição e se saía para dar algo aos pobres como uma espécie de ato de esmola. Todas as indicações sugerem que o pedaço dado a Judas está no início da refeição. É um dos aperitivos que era mergulhado no ritual da Páscoa, não o prato principal, real, por assim dizer, do pão sem fermento e da carne do cordeiro da Páscoa. Os padres da igreja debateram isso. Santo Tomás de Aquino tem um artigo inteiro sobre isso na Suma Teológica e conclui ser absolutamente claro que o pedaço que é mergulhado não é o pão consagrado do corpo de Cristo. Desse modo, a forma como Jesus dá o pedaço de pão a Judas não é relevante para a forma de recepção da Sagrada Comunhão na última ceia. Não significa que ele a tenha dado na boca. Na tradição da igreja, temos que ver como a recepção da Sagrada Comunhão se desenvolveu ao longo do tempo. Houve um desenvolvimento da recepção na mão e em pé, comum nos primeiros séculos, e então na língua e ajoelhado, posição mais dominante no Ocidente durante o segundo milênio. Um dos primeiros exemplos que temos de comunhão na mão e em pé vem do século II, da carta de Dionísio, bispo de Alexandria, ao Papa São Sisto I. Dionísio fala sobre um homem que participou da Eucaristia na igreja, no Egito, que estendeu suas mãos para receber a comida sagrada, participando do corpo e sangue do Senhor. Este é um relato de Eusébio na sua História da Igreja. São Cipriano de Cartago, no século III, também descreve a recepção da comunhão na mão pelos fiéis. Ele diz: armemos a mão direita com a espada do Espírito, para que, conscientes da Eucaristia, a mão que recebeu o corpo do Senhor possa abraçar o próprio Senhor. No século IV, Santo Atanásio de Alexandria, em uma de suas cartas de Páscoa, escreve aos fiéis: todo aquele que comer e beber indignamente é culpado da morte de nosso Senhor. Portanto, estejamos preparados para nos aproximar do Cordeiro Divino e tocar no alimento celestial. Limpemos nossas mãos, purifiquemos o corpo. Atanásio dá uma visão de um costume que era difundido na igreja primitiva como forma de purificação e preparação. Os fiéis lavavam as mãos para que estivessem prontos para receber a Sagrada Comunhão, havendo pias para isso na entrada das igrejas. No século IV também, na igreja de Jerusalém, temos o que é sem dúvida a descrição mais conhecida da comunhão na mão, de São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da igreja, em suas catequeses mistagógicas. Cirilo escreve: quando você se aproximar, não venha para a frente com as mãos estendidas ou com os dedos separados. Em vez disso, com sua mão esquerda faça um trono para sua mão direita, pois você deve receber o Rei. Na palma de sua mão, receba o corpo de Cristo e diga amém, tendo cuidado para não perder nada dele, pois o que quer que você perca é como se você fosse privado de um de seus membros corporais. Depois de receber o corpo de Cristo, você recebe o sangue do cálice. Faça uma reverência em sinal de adoração e veneração e diga amém. Vemos aí também a ênfase em que nada caia no chão. Para Cirilo, a recepção na mão e a reverência pela Eucaristia andam juntas. Elas não estão em desacordo uma com a outra. Existe uma coleção de Lawrence Johnson, chamada Adoração na Igreja Primitiva, com citações de santos, doutores e outros escritores cristãos antigos sobre como a missa era celebrada na igreja primitiva, onde se pode encontrar o costume da recepção da comunhão na mão. Santo Agostinho de Hipona, um dos mais influentes e importantes pais da igreja primitiva no Ocidente Latino, também fala da comunhão na mão no século V. No século VIII, São João Damasceno descreverá a recepção da Sagrada Comunhão na mão como uma prática padrão nas igrejas apostólicas, tanto no Oriente quanto no Ocidente, entre os cristãos de língua grega e latina. No século VII, o Terceiro Concílio de Constantinopla, em 692, que foi o sexto concílio ecumênico da Igreja, tem um dos cânones que menciona o fato de que algumas pessoas estavam se recusando a receber a comunhão na mão
porque não achavam que as mãos eram sagradas o suficiente. Estavam recebendo em um vaso de ouro ou algum tipo de vaso de metal precioso. E o concílio realmente repreende esses cristãos por pensarem que o cristão, cujo corpo é um templo do Espírito Santo, não é sagrado o suficiente para tocar a Eucaristia. Diz o concílio: o santo apóstolo declara em voz alta que o homem criado à imagem de Deus é o corpo e templo de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Consequentemente, se alguém deseja receber o corpo imaculado no momento da missa e se tornar um com ele através da participação, ele deve formar suas mãos na forma da cruz e assim se aproximar e receber a comunhão da graça. Aqueles que, para receber o dom divino, apresentam recipientes de ouro ou outro material e, através deles, desfrutam do privilégio da comunhão imaculada, nós não aceitamos, uma vez que eles estimam a matéria sem alma. Os padres do concílio estavam, na verdade, reprovando qualquer um que dissesse que o corpo de um cristão não era santo o suficiente para tocar a Eucaristia. E isso porque qualquer um que foi batizado, de acordo com o ensinamento inspirado do próprio São Paulo, não é apenas um ser humano, foi feito um templo do Espírito Santo. Passemos agora a comunhão na língua e ajoelhado. Ela vem de onde? São Gregório Magno, no século VI, é uma das primeiras testemunhas que temos da comunhão na língua. Ele descreve o seu predecessor, o Papa Agapeto, dando comunhão na boca a um homem que era paralítico e incapaz de receber, e então sendo milagrosamente curado através do dom da Eucaristia. Há outros textos de séculos posteriores que mostram que a comunhão na língua se tornou uma ocorrência comum a partir do século IX. No final do primeiro e início do segundo milênio, a recepção da comunhão muda, da comunhão na mão em pé para a comunhão na língua ajoelhado. E a primeira testemunha disso é de um sínodo local na França, conhecido como Sínodo de Rouen, que não é um sínodo universal. Se avançarmos para o século XIII, esse costume terá se espalhado por todo o Ocidente, e essa terá se tornado a maneira normal de administrar a Sagrada Comunhão. Será apenas na língua para os fiéis leigos. Na Suma Teológica, Santo Tomás diz que, por reverência a este sacramento, nada o toca exceto o que é consagrado. Portanto, o corporal e o cálice são consagrados, e da mesma forma as mãos do padre para tocar este sacramento. Então, não é lícito para qualquer pessoa outra tocá-lo, exceto por necessidade, por exemplo, se cair no chão ou então em algum outro caso de urgência. O diácono, por estar próximo da ordem sacerdotal, tem uma certa participação dos deveres do presbítero, para que possa dispensar o sangue, mas não o corpo, exceto em caso de necessidade, a mando de um bispo ou um padre. Embora às vezes seja mal interpretado, Santo Tomás não diz que a comunhão na mão é pecaminosa. Ele diz que não era legal de acordo com a legislação. A palavra latina ali é licet, non licet. Não é lícito porque a lei da comunhão no século XIII, em seu tempo, não era apenas que os fiéis não podiam tocá-lo com as mãos, mas até mesmo o diácono não podia tocar a hóstia com a mão, exceto em casos de necessidade. Tomás coloca exceções, como quando o leigo poderia pegar o Santíssimo Sacramento se tivesse caído no chão. E o diácono, em caso de necessidade, se um bispo ou padre lhe desse o direito de fazê-lo. O próprio fato de Santo Tomás relatar exceções mostra que não é pecaminoso comungar na mão, porque você não pode fazer exceções a algo que é intrinsecamente pecaminoso, mas pode fazer exceções às leis eclesiásticas. Então, por exemplo, se algo não é legal, exceto em certas circunstâncias, isso não significa que seja pecaminoso. Significa apenas que é algo que a Igreja proibiu por certas razões. E Santo Tomás dá a razão. É para manifestar a dignidade única do padre como ministro ordinário da Sagrada Comunhão. Somente suas mãos são consagradas com óleo no rito da ordenação, para mostrar que ele está sendo ordenado precisamente para ser o ministro da Sagrada Comunhão. Para que ele possa consagrar e então também administrar o corpo e o sangue de Cristo, de uma forma que nem mesmo as mãos do diácono são consagradas para administrar o corpo de Cristo. O que Tomás reflete aqui é a disciplina da Igreja na Alta Idade Média e a disciplina da Igreja na época em que ele estava escrevendo a Suma Teológica. E essa será a disciplina da Igreja por muitos séculos, desde o tempo de Tomás até o século XX.
Além da recepção na boca, é no século XIII que também começamos a ver o costume de receber-se a comunhão ajoelhado. Os estatutos da Ordem dos Cartuchos descreverão os comungantes subindo os degraus do altar e ajoelhando-se nesses degraus para receber a Sagrada Comunhão. Esse costume continuará durante o Concílio de Trento até o século XX, até a década de 60, na época do Papa Paulo VI. Após o Concílio Vaticano II, Paulo VI vai restaurar e dar permissão para os fiéis praticarem não apenas a comunhão na língua, enquanto ajoelhados, mas também que as várias conferências nacionais de bispos deem permissão aos fiéis para receberem a comunhão na mão enquanto estão de pé. Em 1967, a Sagrada Congregação dos Ritos permitiu que os fiéis recebessem de pé ainda na língua. Em 1969, Paulo VI começará a dar permissão a várias dioceses e conferências em todo o mundo para que os fiéis recebam a comunhão em pé e na mão. Em 2004, o Papa João Paulo II emitiu um decreto chamado Redemptionis Sacramentum, da Congregação para o Culto Divino, esclarecendo o que era permitido e o que não era, quando se tratava da postura e maneira de recepção pelos fiéis. Dizia que não é lícito negar a Sagrada Comunhão a quaisquer fiéis de Cristo somente com base em que a pessoa deseje receber a Eucaristia ajoelhada ou em pé. No entanto, deve-se tomar cuidado especial para garantir que a hóstia seja consumida pelo comungante na presença do ministro, para que ninguém saia carregando as espécies eucarísticas na mão. Seja como for que você comungue, qual é o mistério em receber a comunhão? São João Damasceno, uma das grandes figuras do cristianismo oriental, doutor da Igreja, em seu famoso tratado sobre a fé ortodoxa, leva a prática da comunhão de volta a uma passagem bíblica no Antigo Testamento, a Isaías capítulo 6. Isaías é levado ao templo celestial e um dos anjos pega uma brasa acesa do incensário e coloca-a em sua língua para purificá-la do pecado. João Damasceno e outros teólogos vão usar a imagem do carvão em brasa como uma espécie de tipologia mística para a Eucaristia. Damasceno escreve: o pão e o vinho não são uma figura do corpo e do sangue de Cristo, Deus nos livre, mas o corpo divino real do Senhor, porque o próprio Senhor disse: este é o meu corpo. Vamos honrá-lo com toda a pureza de corpo e alma. Vamos nos aproximar dele com desejo ardente e com nossas mãos dobradas em forma de cruz. Vamos receber o corpo do crucificado. Com os olhos, lábios e rostos voltados para ele, recebamos a brasa divina ardente, para que o fogo da brasa possa ser adicionado dentro de nós ao desejo de consumir nossos pecados e iluminar nossos corações, e para que, por esta comunhão do fogo divino, possamos ser incendiados e divinizados. Isaías viu uma brasa viva, e essa brasa não era madeira simples, mas madeira unida ao fogo. Assim também, o pão da comunhão não é um pão simples, mas pão unido à divindade. A brasa é como a humanidade de Cristo e o fogo é como a divindade de Cristo. Então, assim como a boca de Isaías foi limpa e purificada quando o serafim colocou a brasa em seus lábios, assim também nós estamos recebendo a brasa ardente do fogo divino do Deus homem. Então, não importa como recebamos, seja na mão ou na língua, todos nós, misticamente, devemos nos aproximar do carvão da Eucaristia com tremor e temor, com admiração e adoração. Porque não é pão comum que recebemos, mas a chama viva do amor divino, do Deus homem, a palavra feita carne, que vem a nós sob a aparência de pão e vinho, para que possamos não apenas ser purificados do pecado, mas que possamos ser divinizados, para que possamos ser feitos participantes da natureza divina.